em tudo, quando nós percebemos por acaso, na nossa caminhada diária, algum deslizezinho que seja, no pensamento, num gesto, numa palavra, numa omissão, opa, você tem que parar imediatamente e dizer, poxa, eu não devo fazer isso, eu devo corrigir isso também. Já é um sinal, um sinal que você já está sendo, vamos dizer, aprimorado, você já está trabalhando sua vida numa esfera de percepção mais apurada das suas condutas. Você sabe aquelas luzes que acendem com a presença da pessoa? Bem assim é o nosso espírito quando você está se aperfeiçoando mais e mais e mais, na busca mais e mais das suas perfeições, dos seus atos. Então, quando você dá um pequeno deslize, a luz da sua consciência, o constrangimento no seu coração, ele já aponta, ó, para, você errou. Aleluia. E ali é um momento de dizer, aqui eu posso corrigir, aqui eu não quero mais sucumbir. Isso é um alerta que de hoje em diante eu já vou procurar corrigir esses meus atos, essas minhas atitudes a todo momento. Aleluia. Às vezes eu fico analisando minhas atitudes, até com as pessoas mais próximas de mim. E muitas vezes a gente vê as coisas tão somente nas nossas óticas. Acontece com você isso? Então, eu pedindo a Deus, meu Deus, aumenta mais a minha visão, a minha percepção sobre as pessoas, Senhor. Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e nós já procuramos botar um freio, talvez um julgamento. Já estamos errados. Mesmo que nós não pronunciemos, mas a gente até pensa. E eu peço sempre a Deus, Deus, amplia mais minha ótica na percepção das pessoas, no lado bom das pessoas, no lado de meu próprio que eu preciso corrigir, de eu ser mais amável, de eu ser mais colaborativo, de eu ser mais afetuoso. É, às vezes a gente vai atropelando, como eu digo, atropelando as existências das pessoas que convivem conosco. Às vezes somos até rudes. E eu quero lhe dizer, muito mais nos choca quando as pessoas que a gente de alguma forma procede assim errado, são pessoas que se retraem, são pessoas que não retruncam aquele agravo que nós, na nossa insensatez, direcionou aquela pessoa e aquela pessoa com mansidão, elas até se retraem. Eu diria que assim foi Jesus. Ele foi agravado de toda forma. Ele foi maltratado de uma forma que ninguém mais nessa existência foi tanto maltratado quanto Jesus. Mas qual foi a atitude de Jesus? Ele foi manso. Ele foi manso em tudo. Ele não retruncou. Ali, às vezes, dizia, tu que dizes. Ou seja, você que está acusando sobre a minha pessoa. Então, seja com que tipo de pessoa você depare. Que são pessoas mansas, que não retruncam,
e sejam pessoas até que rebatem com o maior agravo até contra a sua pessoa. Mas nós temos que ampliar a nossa ótica em relação às outras pessoas. Sabe o que é ampliar essa ótica em relação às outras pessoas? É exercitar com mais plenitude o amor em relação às pessoas. Aleluia. Se nós, muitas vezes, afastamos pessoas próximas que nos amam, que estão próximas de nós, imagine aquelas pessoas que são distantes. Imagine aquelas pessoas que têm algo contra nós, que geralmente tendem a nos perseguir. E como é que a gente vai exercer esse amor? Se até as pessoas que nós amamos, muitas vezes nós temos essas atitudes indevidas, essas atitudes que chocam o nosso coração, que atiçam a nossa mente no sentido de dizer, meu Deus, como eu erro tanto ainda, Pai. Como eu sou ainda tão imperfeito quando o Senhor pede que nós sejamos perfeitos como Deus é. Aleluia. Quanta coisa ainda precisa corrigir. Tanto caminho ainda para percorrer. Veja que João Batista, dos nascidos de mulher, depois de Jesus, era o maior. E Jesus disse que ele, mesmo sendo o maior, lá no plano sublime, ele é menor do que os menores de lá. Aleluia. Então nós somos o quê? Nós somos o quê ainda? Nós temos que ter essa percepção que tem uma longa caminhada. Quantos e quantos de nós ainda nos sentimos soberbo, poxa? Soberbo numa esfera de santidade. Eu sou tal, eu sou o santinho, eu sou o dono da cocada preta, eu sou o pai do pastor, eu sou um seguidor de Cristo. Aleluia, aleluia. Mas somos ainda tão imperfeitos, tão necessitados de um aprimoramento, tão necessitados de um aprimoramento. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que estar sempre na busca da melhora, da antena ligada, no sentido figurativo, dizer, opa, você tem que estar em alerta pessoal, em alerta sobre sua vida, sobre seus atos, sobre os seus pensamentos, sobre suas ambições. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra forte que nos comove, que nos sensibiliza, porque sabemos que provém do Espírito Santo, porque essa pequenez que é a minha pessoa,